Mas falando de problema, eu sei que você tá aqui porque você quer ver problema. Você acha que você me engana? Muitas coisas acontecem e você fica pensando, o que tá acontecendo, né? Uma delas é o cinema, né? Tipo, pô, tanto filme maneiro, massa assim, né? E parece que a galera tá indo no cinema igual ia antes. Não igual ia antes, porque agora a galera não larga a caceta do celular, fica filmando no metade do filme lá e falando com sabe-se lá quem e tal, assim. Mas as pessoas ainda vão no cinema. Pelo menos no nosso âmbito nacional. Só que não tem acontecido isso, principalmente com coisas que envolvem obras que o Nerdola sempre teve no seu entorno. E eu vou trazer isso, trazendo aqui algumas reportagens pra gente trocar uma ideia. Primeiramente, vou trazer aqui uma galera do Tangerina. Hollywood enfrenta dura realidade com o fracasso de X-Men. Hollywood acaba de receber nosso querido Vitor Ciro. Olha só pra você ver que beleza. Hollywood acaba de receber mais um sinal de que uma de suas estratégias mais lucrativas pode estar perdendo força. Lançado com a missão de transformar a marca clássica do He-Man em uma nova franquia de sucesso, Mestres do Universo estreou abaixo das expectativas e levantou dúvidas sobre o futuro de adaptações baseadas na nostalgia dos anos 80. O longa arrecadou 54,3 milhões, 282 milhões de reais, em seu primeiro fim de semana mundial. Resultado considerado decepcionante para uma produção que custou aproximadamente 200 milhões. Nos Estados Unidos, o filme somou apenas 30 milhões de dólares, ficando em segundo lugar nas bilheterias do período, atrás de Todo Mundo em Pânico 6. Nossa, que tragédia, hein? Eu não tinha visto que quem tava na frente era Todo Mundo em Pânico. A aposta da MGM era repetir... A Amazon MGM, sucesso de outras franquias clássicas que voltaram ao cinema nos últimos anos ou fizeram releituras com Barbie. O estúdio contava com o reconhecimento da marca, personagens conhecidos e o apelo nostálgico para atrair o público adulto que cresceu acompanhando os brinquedos e desenhos animados da década de 80. E rapidamente, eu vou dar uma olhadinha aqui no como que tá os números desse filme. Tô abrindo o box office em outra aba aqui. Ele nos Estados Unidos fez 64,5 de dólares, internacional quase 49 e mundial já tem algum tempo, né? Apenas 113,3 milhões de dólares. Mas não é só isso. Mas antes de passar pro próximo, que não é só um filme aqui, ó. Eu acho que vai muito nesse tom do He-Man, né? Que ele não foi tão receptivo por jovens e também não tão bem aceito por velhos, aparentemente. E cara, é uma balança complexa, assim, né? Ele não é um filme ruim. Os três filmes que eu usar de exemplo aqui não são filmes ruins. Mas eles não souberam mirar onde eles atiraram, entendeu? Acho que o que tem de comum e pode explicar os flops do Blockbuster, e eu acho que isso é uma tônica até, pra frente, assim, é saber aonde atirar. Claramente, apesar de ter sido um bom tiro, uma bela arma, He-Man não soube atirar direito. Mas, seguindo aqui adiante, falando de algo que esse canal muito apetece. Aqui, ó, galera, do @nerd. 68% do público que foi ver Mandaloriano e Grogu veio do Disney Plus. E como isso é bom e ruim para o primeiro filme de Star Wars no cinema em anos. Nos Estados Unidos, a projeção do bilheteria... O texto de Miguel Morales, aqui, sempre dando mérito. Foi para a estreia nos cinemas americanos de uma obra Star Wars. Entregou números parecidos com Han Solo, lá de 2018, que estreou no mesmo período, no final de maio também, para o Memorial Day, né? Que é uma espécie de feriadão emendado deles lá. Nos Estados Unidos, a projeção para a bilheteria do filme fica em 102 milhões, né? Sendo 81,9 fim de semana. Já Han Solo teve 103 milhões, né? 1 milhão mesmo. Nossa, meu Deus. A Disney perdeu 1 milhão. Nossa, coitado deles, morando de aluguel. Claro que esses números são muito longe dos grandes 177 milhões de Ascensão Skywalker fez no final de dezembro de 2019, que é um filme muito pior que esse, diga-se de passagem.
retorno de Star Wars aos cinemas depois de anos longe das telonas chegou cercado de expectativa. E para os padrões normais, são bons números. Para os padrões Disney, nem tanto. Afinal, não era apenas um lançamento da franquia. Era o primeiro longa-metragem nos cinemas vendido como um evento cinematográfico da franquia desde o final de a trilogia. Esse seria o encerramento de um hiato que fez a Disney apostar pesado no stream para manter a galáxia muito, muito distante e viva no imaginário popular. Mas será que esse retorno, mesmo que fraco para os padrões Disney, significa que o filme é um flop, como dizem os jovens? Segundo informações do Deadline, que eu tô olhando aqui, 68% do público que comprou ingresso para ver o filme é assinante do Disney Plus, onde a série nasceu. E o resultado é que um novo filme acabou sendo percebido por muita gente mais como um episódio premium da série do que como um evento cinematográfico. Para quem acompanhou as 3 temporadas de Mandalorian, o longo funciona como uma continuação natural, mas para o espectador casual ou para quem abandonou Star Wars após os filmes diversos da trilogia sequel, talvez existisse a sensação de estar entrando numa história já em andamento. E até eu vou olhar aqui, ó, o box office olhei deles, né, do Reman. Vou olhar aqui do Mandalorian and Google para ter números atualizados para vocês. Ele nos Estados Unidos fez 177,3 de dólares, mas e mundialmente fez 163,1 de dólares. E ele tá com o global 340,4 milhões de dólares. Eu não acho isso uma bilheteria ruim ou um flop. Mas se tratando de Star Wars e todo o entorno e papapá e tudo que a gente falou aqui, é considerado um flop. Mas nesse caso, eu acho que o tom do nosso texto aqui, do amigo aqui, tá certo. É no lugar errado, entendeu? Isso aqui tem muito cara de telefilme. E foi pro fandom mais complicado que você tem de entender, que é o fandom de Star Wars. E tem uma nuance. Quando surgiu lá atrás, coisa de Mandalorian e Grogu e tal, assim, não era esse filme, era o filme do Mandaloriano e tal. Você acreditava que esse filme seria o fechamento do Mandoverso, entendeu? E juntar todas as séries que saíram recentemente, né, e fazer um grande filmão desse rolê todo. Mas aí foi mudando, falando, pô, vamos fazer um filme só e tal. E como eu disse na análise que tem nesse canal aqui, ele é blocadinho como uma temporada, entendeu? O filme, o roteiro dele. Então, assim, nesses pontos, talvez você tratar com um fã chato como é o de Star Wars não vai te ajudar a crescer no boca a boca, né? Mas tem um terceiro filme aqui que a gente não pode deixar de falar e que pra muita gente é um elefante na sala. Que a página não carregou. Ah, carregou. Nossos amigos do Cinema de Boteco. Alerta de flop no DCU. Projeções indicam que Supergirl deve arrecadar menos de 150 milhões mundialmente. O novo longa da DC caminha para se tornar um dos maiores prejuízos da Warner. Em segunda semana de cartaz, a produção, dirigida por Craig Gillespie e estrelada por Mia Cox, sofreu uma queda severa de 74,1% na bilheteria americana. Arrecadando, 10 milhões pro Supergirl é cruel mesmo. Registração similar no mercado internacional. Novas projeções indicam que o filme deve encerrar sua jornada nos cinemas com um global de 130 e 145 milhões, entendeu? Gerando um prejuízo de 150 milhões para o estúdio. Eu vou falar melhor de Warner para uma nessa live. Fica com a gente, que vocês vão estar ligados. Aí tem os pontos baits, né? Que eu já arrumei confusão por aí por causa desses pontos baits aqui. Sustentação pior que Madame Teia. O tombo do Supergirl consegue sustentar até mesmo quando comparado com maiores fracassos. Estou selecionando para ficar melhor para você ler. Recentes da concorrência. O índice de queda na América do Norte estacionou o filme em um limbo perigoso entre Morbius e Marvels. Morbius e Marvels, adorei. O agravante é que ambos os títulos da Marvel, mesmo massacrados na época, conseguiram terminar suas carreiras com números globais muito superiores ao teto da DC projetado hoje.
No mercado internacional, o cenário não traz nenhum alívio. O filme cruzou a barreira de 100 milhões, 100 milhões mundiais de forma arrastada e adicionou apenas 9,4 no último fim de semana ao somar 78 países. No exterior, a rejeição foi tão expressiva que a aventura da Garota de Aço registrou sustentação pior que Madame Teia, que sofreu uma queda de 59,1 contra 63,1 de retenção do longa da Sony no mesmo período comparativo. Com as salas vazando rapidamente, analistas de mercado cravam que o filme vai terminar sua trajetória comercial com bilheteria global totalizada em modestos 130 e 145 milhões. Com um custo de produção marketing foi elevado, a Warner deve amargar sua perda líquida de até 150 milhões. E vamos olhar aqui o box office como está no momento. No peito, na grama. Supergirl. Vamos ver como que tá essa pedrada. E nos Estados Unidos fez 67,5. Internacional 49,4. Mundial, olha só pra você ver, está em 116,9, né? E como nossos queridos amigos do cinema de boteco que destacam, né, o carisma salvo o desastre, pra mim em cima, e eu vou falar disso melhor nessa notícia aqui da galera do Cabana do Leitor. Supergirl expõe a primeira grande crise da DC de James Gunn. E antes de ler ela, só tenho que trazer uma coisa. Tem dois fatores muito relevantes aqui. A fórmula cansada de heróis, e a gente vai falar muito nessa live também, é um fator que não pode ser esquecido, porque os filmes recentemente, que tem sido só o herói da semana, que tem tentado imitar uma estrutura episódica, tem dado ruim. E a guerra da lacração, entendeu? A coitada da menina foi responder uma pergunta lá atrás da Casa do Dragão, que a gente tava comentando agora há pouco, e é hateada até hoje. Because of reasons, né? Não entender essa galera, então é maravilhoso. Voltando aqui. De acordo com reportagem, James Gunn e Craig Gillespie tiveram diferenças criativas sobre os rumos de Supergirl. Segundo várias fontes, a produção nunca se firmou durante a pós-produção. As notas de testes avaliadas na escala de 100 pontos nunca saíram das casas de 60, conforme diversas pessoas ouvidas pelo veículo. Embora um outro insider afirme que a pontuação mais alta tenha sido 70, né? E assim, isso aqui eu vou puxar para outro assunto, mas para encerrar só essa parte do Supergirl, que isso aqui vai descambar em outra crise da DC. Mas passando só pelos 3 comentários rápidos do Assir aqui, ó. He-Man deveria ter seguido o épico estilo Senhor dos Anéis. Observe o que vai acontecer no Odisseia, Senhor dos Anéis do Nolan, e você vai ver onde estava o público de... Cara, eu acho que não conversa. Porque eu não acho que o cara lá de trás, ele imaginava o... Nossa, He-Man é maravilhoso pra mim, assim, tal. No caso do He-Man, em cima do seu comentário, eu acho que ele só deveria ser um pouquinho mais lúdico. Não digo infantil, porque ele é bem infantil. Mas, mesmo assim, não dá pra dizer que foi um trabalho mal feito, entendeu? Os 3 filmes aqui, eu posso falar com total segurança. Não são 3 filmes com um trabalho mal feito. Mas os 3 não souberam pra onde atirar. Ó, o Mandalorian apostou demais em Star Wars sem Star Wars. A fanbase já atacou balida e a nova fanbase não sustenta a franquia no cinema. Rogue One foi em 2016. Basicamente. E aí ele veio aqui, ó. Supergirl Ribbon apostaram na fórmula Guardians da Galáxia, The Suicide Squad, só flop, assinado pela James Gunn e Safran. Cara, o He-Man não é tanto... Eu já falei isso recentemente. Foi até no análise do Supergirl. O problema, e já falei isso em algum corte aqui nessa live, nessas lives que eu faço. Sim, os 2 têm cara de Guardiões da Galáxia, mas são 2 dos vários filmes que tem cara de Guardiões da Galáxia, porque insistem em usar a caceta do Unreal Engine padrão de filme de herói, que tem muito a cara do Guardiões da Galáxia, porque foi quando todo mundo falou: oh, meu Deus, belos efeitos especiais maravilhosos. Então, assim, também é outro fator, que eu não digo assim que é um fator que é um problema na indústria, mas não é um fator
que faz todo filme virar um Guardião da Galáxia, entendeu? Eles têm cara de Guardião da Galáxia, mas pra ser o Guardião da Galáxia é outra história. Mas assim, você vê que é muito fácil a gente apontar vários erros, mesmo sendo obras legais. A barra tá muito mais alta pra todo mundo. Então, assim, vou até voltar pra minha tela pra fechar esse ponto, porque o estúdio, ele tem a bala de prata dele era desse tamanho, agora é desse tamanho assim. E é por isso que eu vou ver a Odisseia ainda. Tô vendo falar super bem, mas assim, e eu não estou falando que o filme vai ser ruim, entendeu? Apesar de eu ter um asco com o Nolan recentemente, mas eu acho que não são coisas que fazem ele um mau diretor, é só um homem muito maniado, mas não são coisas que eu vejo que tem muitos Nolans por aí, entendeu? A balinha de prata que eu falei, por exemplo, da semana que a gente tá discutindo isso aqui, é o Nolan, sem dúvida. Você não tem tantas balas de pratas assim. A gente vai falar mais daqui a pouquinho também de Marvel, desse roteiro vazado e tudo mais. Não é certeza que essas coisas vão dar certo mais. Antes era. A bala de prata que parece que a gente vai falar daqui a pouquinho também é terror. E o que se lança de terror tá sendo assistido agora. Porque tem todo o entorno. Então, assim, é cada vez mais complexo você entender o público. Porque você estuda um público aqui, a internet pira, e 2 anos atrás o público que você encontrou aqui tá espalhado por várias bolhas. E você não sabe qual mais que é que vai te entreter. Mas, acima de tudo, talvez um caminho para os 3 filmes que não foi seguido seja fazer cinema. Tentar ser mais autoral, tal qual o Nolan é autoral, por mais insuportável que ele seja em vários momentos.